Olá! Hoje eu gostava de falar sobre a minha experiência ao ter crescido católica, educação e vida e cultura e etc. Então, primeiro que tudo, porque eu sinto que há uma grande parte de mim que se justifica pela educação católica que eu tive e pela minha influência católica, apesar de hoje em dia já não ser. Sinto que há imensa coisa dentro de mim ainda que faz sentido se eu explicar este lado. Acho eu. Então, do princípio, eu cresci católica, os meus pais são católicos, eu fui batizada, eu andei na catequese, tudo e mais alguma coisa. Agora, onde eu sinto que começou a minha ligação verdadeira, real, onde me começou, a educar e a influenciar de uma forma mais forte, foi em campos de férias católicos que eu fiz a vida toda e que eu era loucamente apaixonada. Era uma semana do ano e eu estava o ano todo à espera daquela semana e acabava a semana e eu dizia, de facto, isto é a melhor semana do meu ano. E que eu comecei a fazer para aí no... eu não tenho noção, mas para aí no segundo ano e fiz até ao 12º. Eu acho que durante todo o meu caminho e processo católico eu fui criando a minha própria forma rebelde de religião e fui criando a minha própria religião sem me aperceber, e eu acho que é um bocado por causa disso. Não quero dar spoiler deste episódio porque eu acho que vou falar disso mais à frente, mas foi um bocado por causa disso que houve um dia que eu percebi, então eu não sou católica, porque eu fui criando tanto a minha própria religião que às tantas já nada fazia sentido com a religião verdadeira, estão a ver? De facto, com a religião católica. E apesar de eu ter criado a minha própria religião e apesar de eu ter criado as coisas que a mim me faziam sentido e inventado as minhas próprias coisas, foi tirado destes sítios onde eu ia, foi tirado dos campos de férias, foi tirado das religiões, foi tirado das missas, foi tirado... Ou seja, eram coisas que eu basicamente agarrava ao que me fazia sentido e o resto eu deitava fora. E achava que isso era ser católica. Quando não é. Há certas coisas que a religião católica é a religião católica. E eu não posso só dizer, eu sou católica, mas eu só gosto, de 30%. Não é da religião, é mais, da igreja católica. E mesmo da religião. Ok, não vamos falar sobre isso. Vamos primeiro começar com... Ou seja, já vamos falar sobre isso, não é já. É já, não é não, é já. Uau! Ok. Então, eu gostava de falar sobre esses tais campos de férias onde eu ia, onde eu fui infinitamente feliz e onde eu juro eu gostava de voltar lá. Hoje em dia, se me perguntassem, apesar de eu já não ser católica, se me perguntassem, olha, gostavas de animar um destes campos? Eu ia dizer, sim. Não ia. Não ia. Mas eu gostava que eu dissesse sim. Eu adorava voltar lá. Eu fui mesmo feliz lá. E agora eu vou-vos explicar o que é que eram estes campos de férias. Eu vivia para isto. Eu adorava mesmo. Basicamente era uma semana, nós íamos 50, 60 miúdos para o meio do campo, dormir em tendas, não tínhamos telemóvel, não tínhamos relógios, não podíamos saber que horas eram, não tínhamos espelhos, não tínhamos casas de banho. Tínhamos latrinas em vez de casas de banho. Não entrávamos dentro de casas, nós estávamos sempre no campo, mesmo almoço, jantar, não sei o que era, numa coisa que se chamava a roda, que era literalmente uma roda, onde nos sentávamos todos, e depois havia casais, os casais que eram casais, que mais ou menos organizavam o campo, que eu acho que eram 2 a 3 casais, depois haviam os animadores, ou monitores, mas nós chamávamos animadores, acho eu, que era miúdos também, mas mais velhos, nós tínhamos 12, eles tinham 20, que tomavam conta de nós, e depois éramos nós, as crianças, e eu acho que o gap de idades era 3 anos, ou 4, 3, acho que era 3 anos. E eu fazia estes campos, religiosamente todos os anos. Havia anos que fazia mais do que um, porque aquilo era organizado. Haviam acho que era 3 organizações que organizavam
E eu às vezes fazia tipo campos com um, com outro. Portanto, fazia mais do que um por ano. Depois essas organizações também organizavam tipo peregrinações, missas, coisas. E eu ia a tudo, tipo, eu estava em todas. Eu adorava aquilo. Basicamente o que nós fazíamos era... Quando se é mais novo... Ok, eu vou tentar explicar mais ou menos um dia-a-dia num destes campos. Se bem que todos os dias eram um bocado diferentes, mas havia mais ou menos uma base. E eu espero dizer bem, tipo, o último campo que eu fiz já foi tipo há 4 anos. Mas eu espero dizer bem, mas basicamente acordávamos, tínhamos o pequeno almoço. Ok, tipo, eu não vou de todo conseguir explicar a organização toda porque era difícil, mas haviam tipo equipas, havia a equipa que acordava mais cedo para ir preparar o pequeno almoço e depois os outros iam fazer ginástica matinal para acordarem. E havia a ginástica matinal, depois íamos todos tomar o pequeno almoço, tomávamos o pequeno almoço na roda e depois havia o BDS, Bom Dia Senhor, em que tipo falávamos sobre a vida de um santo e mais ou menos sobre o que era tipo o ponto desse santo, tipo se era o amor ao próximo, se era o sacrifício, se era o que fosse. E depois tínhamos um momento de reflexão em que pensávamos no que é esse tema estava na nossa vida, o tema desse santo, e pensávamos no santo, blá 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 blá. Depois, a seguir ao nosso momento de reflexão sozinhos, tínhamos um momento de reflexão em equipa, e então juntávamos todos em equipa, que eram para aí, não sei, vou inventar, 6 ou 7 miúdos e 1 ou 2 animadores, e falávamos sobre o que é que tínhamos pensado, e depois eu juro que acho que era o almoço. Acho que era a manhã toda a fazer isto, e depois era preparar o almoço, ou fazer tipo mais alguma coisa, se houvesse mais alguma coisa para fazer, mas acho que era tipo preparar o almoço, depois almoçávamos, depois à tarde íamos fazer jogos, ao fim da tarde tomávamos banho. Quem tomava? Eu nunca tomava banho. Aliás, houve um método que eu desenvolvi, que era fazer tipo uma aposta com alguém, logo tipo no primeiro dia, a dizer, vamos ver quem é o primeiro ou a primeira a desistir e a ir tomar banho. O primeiro a tomar banho perde. Que era para ter uma desculpa para não tomar banho. Literalmente era isto. Os banhos era tipo um banho de mangueira frio, ao relento. Estava frio, ao fim do dia não me apetecia tomar banho, eu não queria tomar banho, eu estava na boa se eu não tomasse banho. Eu não deito lixo, eu não cheiro mal, eu estava ok. E nós à tarde íamos sempre tipo dar um mergulho a qualquer lado, ou levar com mangueiras, ou... Eu andava limpa, ok? Eu não tomava grandes banhos. Depois era o banho, a seguir ao banho tínhamos uma missa, a seguir à missa era o jantar, a seguir ao jantar haviam várias dinâmicas, uma delas era a novela, que era a melhor coisa de sempre, mas tipo, não vale a pena falar disso, mas era basicamente os animadores que faziam teatro todas as noites e era uma novela. E depois a seguir havia o terço, que eu acho que era sempre opcional, nem toda a gente tinha que rezar. Normalmente as pessoas faziam dia sim, dia não rezar o terço. Depois íamos dormir, ninguém sabia a que horas, e acordávamos, ninguém sabia a que horas. Depois haviam dinâmicas fora disso, tipo havia a noite de terror, havia o dia ao contrário, que eu nunca tive um dia ao contrário. Se alguém tipo de alguma organização está a ver, eu fiz tipo 15 campos e eu nunca tive um dia ao contrário. Mas o dia ao contrário era basicamente, vocês acordavam, jantavam, e eu nunca tive um dia ao contrário. Que raiva. Depois havia tipo o dia em que íamos fazer tipo uma caminhada e depois ficávamos a dormir ao relento em algum sítio e depois voltávamos no dia a seguir. Havia o dia da autoajuda. Não me lembro do nome, mas era basicamente os animadores iam-se embora e nós tínhamos que nos desemmerdar. E havia o último dia, que era o dia, a última noite, era a noite do baile, não era baile que se chamava? Eu não me lembro, mas era basicamente perfeito. Era perfeito. Eu adorava o dia da autoajuda, porque nós éramos autodidatas e ficava sempre eu a governar. Pelo menos nem que fosse uma parte pequena, e depois eu era super extra, tipo, houve um campo que o dia da autoajuda foi o dia do baile, foi o último dia, e eu fui tão extra em tudo o que fiz, ficou perfeito. Eu era mesmo intensa, eu sou mesmo intensa quando estou a fazer as coisas, mas normalmente é tipo, deixem estar, eu faço sozinha, tudo. Mas houve uma vez que foi o dia da autoajuda, no dia da peregrinação a voltar, e os animadores escolheram-me a mim, para ficar eu a mandar naquilo, e vocês não têm noção, foi mesmo horrível, porque eu não tenho, tipo, personalidade de mandar. Muito menos em 60 minutos, a tentar voltar para casa sem um telemóvel, sem nada. Como é que nós fizemos?
É que nós estávamos mesmo tipo no meio do nada, só árvores à nossa volta, e nós tivemos que voltar para casa. Nós tínhamos walkie-talkies porque éramos 3 a mandar, não era só eu, como é óbvio. Eu não me lembro como é que nós fizemos. Mas eu lembro-me que foi wild. Às tantas estavam tipo pessoas a subir para cima das árvores para ver se conseguiam ver a casa, porque aquilo era sempre ao pé de uma casa. Tipo, mesmo que estivéssemos tipo, com as tendas no meio do nada, aquilo era tipo colado a uma casa. Eu não sei como é que nós fizemos. Porque tipo, nós não tínhamos um mapa, aquilo era só árvores à nossa volta. Eu não faço ideia como é que eu fiz. E provavelmente não fui eu a comandar. Mas eu estava destinada para. Eu tinha um walkie-talkie, eu tinha um apito. Mas eu não sei se fiz grande coisa. Eu não sei se eu fui uma grande mais-valia para esse dia. Mas eu gostava porque eu ficava a mandar às vezes. E podia fazer as coisas à minha maneira. Apesar de que eu não era boa a mandar. Eu não era muito mandona, nunca fui muito mandona. Normalmente era tipo apelar aos sentimentos das pessoas. E dizer, tenho medo. Não sei como é que eu fazia. Mas acho que basicamente já contei assim, tipo, mais ou menos o que é que era um campo. E eu acho que, eu vou explicar. Eu acho que começar a fazer estes campos muito pequenina, porque eu comecei a fazer estes campos muito pequenina, não sei que idade é que eu tinha, mas eu estava tipo no 3º ano, 2º ou 3º ano. E começar a fazer estes campos quando somos muito pequeninas, apesar de que, claro que quando se é mais nova, a parte divertida não é de reflexão, nem a missa, apesar de que a missa era mesmo gira, porque era dada, oh meu Deus, as missas de campo eram lindas, porque era tipo, o padre primeiro estava lá connosco a semana toda, portanto nós conhecíamos lindamente bem o padre, as capelas eram tipo construídas, portanto eu já tive missa, já tive tipo semanas em capelas, tipo, num monte altíssimo, no meio do nada, tipo... E de repente vocês constroem uma capela virada para tipo para o nada, linda, e tínhamos as missas tipo ao sunset. Meu Deus, a sério, porque era sempre ao fim do dia a missa. Portanto era lindo, e depois como era o padre estava a dar uma missa para miúdos de sei lá 9 anos, imaginem, não estava a dizer palavras que ninguém sabe o que querem dizer, nem estava a dar chatice de meia-noite. As missas até podiam 3 horas, e até podiam ter 3 horas, e até podia estar toda a gente a dormir, porque nós estávamos sempre estourados. E depois nós dramatizávamos, como não sabíamos que horas eram, achávamos tipo, dormimos para aí 4 horas, quando na realidade dormíamos para aí 10 horas, nós dramatizávamos imenso. Mas andávamos sempre cansados, tipo, eu dormia quase em todas as missas. Quase em todas as missas, tipo, eu sei o que é o poder de fazer força para não adormecer por causa dessas missas, porque eu estava tipo assim, sentados no chão. Eu estava mesmo tipo assim, o tempo todo, a tentar não adormecer. Mas quando não adormecia, nos primeiros dias, as missas eram lindas. E eu tentava mesmo não adormecer porque eu gostava daquelas missas. E lá está, porquê? Porque eu acho que quando se é pequenino, uma criança muito nova, a ter missas, a ter tipo um padre a dar uma missa de uma forma gira, a ter tipo ensinamentos bonitos, a ter que pensar, mesmo que seja que pensar, tipo, eu acredito ou não acredito nisto. Isto faz-me ou não sentido. Eu acho que forma crianças com sentido de crítica, com sentido de pensamento, com sentido... E eu já nem estou a falar de sentido tipo de valores, estão a ver? Eu já não estou a falar de sentido do que é bem e do que é mau. E, de facto, eu era muito nova e estava a pensar o que é o amor ao próximo. E estava uma semana toda a ouvir falar de amor ao próximo. E eu acho que isso me fez bem. E eu acho que aprendi imenso com isso, mas principalmente, começando desde o princípio dos meus primeiros campos, mesmo que fosse uma seca à parte da reflexão e a parte não sei quê, sei lá, nós saímos dali e era tipo, o que é que fazes no dia da família? Ajudas a tua mãe em casa? E eu tipo, não, nem sempre, às vezes fico a brincar até tarde. E é tipo, então este ano, quando saís do campo, vais ajudar mais vezes a tua mãe em casa. E eu, ok. E era tipo... Não vos sei explicar, mas era um clima de repente amor e à vontade, e não há telemóveis, não há nada, estamos ali todos fechados e estamos tipo a falar sobre temas e coisas e a tentar puxar. Eu acho que tipo toda a gente puxa o seu melhor lado nos campos de férias. Nestes campos de férias em que eu fazia, as pessoas era tipo, cada um era a sua melhor versão, e nós até dizíamos sempre, tipo, eu tinha amigas que iam para campos de férias arranjar namorados, ponto. E nós dizíamos sempre assim, cuidado que as pessoas são a melhor versão de si nos campos de férias, daqui a um mês ele vai te trair.
dito e feito. Tipo, as pessoas eram mesmo o seu melhor no campo de férias e de repente, tipo, saía-se dos campos de férias e é tipo, uau, quem és tu? E é verdade, e eu também. Eu ficava ao espelho, uau, quem és tu? Não ias ser santa? Não ias ser santa e agora estás, tipo, a dizer palavrões à tua irmã? Percebem? Portanto, isto era comum, já nem sei o que eu estava a dizer, mas, basicamente, começando desde os meus primeiros campos de férias, eu sei que era bonito ter missas em que o padre falava de uma forma bonita e falava para crianças e nós percebíamos o que é que queria dizer e não falava de coisas muito profundas, falava simplesmente de amor ao próximo, de amor à nossa família, amarmos o próximo, amarmos... Falava de amor, basicamente falava de amor. Eram duas coisas importantes porque ouvíamos falar de amor e obrigavam-nos a pensar. Tanto sobre o amor como isto faz-me sentido, não faz. Tipo, o que é a fé? O que é isto tudo? Quando se é pequenina, mesmo que não seja uma reflexão de uma semana em que eu vou escrever vou escrever um livro inteiro sobre acredito ou não acredito, o que é fé, o que não é. Havia ali 5 segundos em que eu ficava tipo, ok, percebem? Mas haviam esses 5 segundos que eu acho que são importantes e criam um sentido crítico, que eu sinto que o meu sentido crítico pode ter vindo daí. Não só, mas também. A diferença tipo do meu primeiro campo para o meu último campo é que, por exemplo, no meu primeiro campo eu acho que eu queria ir jogar e era tipo, BDS, que seca. Momento de reflexão em equipa, não tenho nada para dizer, tenho tipo 5 anos, não faço ideia. Almoço, ok, e de repente tipo a tarde toda a jogar jogos. E era mesmo a tarde toda a jogar jogos. E era lindo e era isso que eu adorava. E depois, e estava todos os dias à espera da noite de terror e queria que fosse a última noite do baile para eu fazer tererés e era mais por aí que eu ia e queria falar com as minhas amigas e queria dizer que animadores é que eram giros e ia brincar. E de repente, tipo, o último campo que eu fiz era tipo, bem, agora vamos jogar não sei o quê. E eu, que seca. Os jogos já eram só tipo meia hora e era só tipo, bem, bora jogar aqui qualquer coisa à tarde, bora fazer qualquer coisa. Percebem? Tipo, os jogos ficam uma seca, o que é divertido são os momentos de reflexão e depois tipo, dão-nos uns caderninhos e umas folhas e eu sei que tipo, no meu último campo eu tinha tipo um livro inteiro escrito sobre todos os meus momentos de reflexão, tudo e mais alguma coisa. Ok, eu tenho aqui uma lista de coisas que eu aprendi e uma das coisas que mais me marcou, eu acho que foi mesmo o amor ao próximo e a consciência do amor e a consciência de... Eu sinto que eu aprendi mesmo e senti mesmo o amor nesses campos. Eu vivi coisas mesmo bonitas nesses campos e ouvi pessoas super espirituais e com uma consciência de amor enorme a falar e eu conheci pessoas mesmo muito espirituais a falar e que eu ficava tipo a ouvi-las, se fosse preciso, uma semana inteira e diziam coisas bonitas e ensinaram mesmo muitas coisas bonitas. E uma das coisas, e eu tenho uma história que eu vivi num desses campos de amor ao próximo, que foi uma rapariga que me marcou muito, que tinha imensos problemas e problemas tipo cognitivos e fez um campo comigo um ano. Eu lembro-me que as pessoas não queriam estar muito com ela porque ela era diferente e porque ela tinha... Eu não quero dar tipo pormenores nenhuns porque não sei, não é assim tão difícil, tipo não há assim tanta gente a fazer estes campos e não é assim tão difícil de perceber e portanto eu não quero dizer nada, mas ela tinha algumas tipo deficiências e eu lembro-me que as pessoas não queriam estar tanto com ela ou não queriam tipo... Nós éramos também miúdos no campo que eu fiz com ela, neste primeiro campo que eu fiz com ela, que foi tipo... Eu própria também não me apetecia de repente estar tipo a ajudar as animadoras com ela na tenda, ou não me apetecia tipo... Não me apetecia. E de repente houve um dia que nós tivemos quase tipo um ensinamento de amor ao próximo e que foi tipo... Deus ama-vos a todos iguais, Deus ama-te a ti exatamente igual a como ama um sem-abrigo, igual a como ama... Ou seja, todas as pessoas quase... a quem vocês não se atrevem a amar,
Deus ama-vos exatamente igual. Foi isto que me ensinaram. E, portanto, aos olhos de Deus, vocês são todos iguais. E eu lembro-me de pensar, eu tenho uma forma de aplicar isto já, que é amar esta pessoa que está aqui e que me está a gostar amá-la, até se calhar tipo porque me fazia impressão, ou não sei, ou porque eu era pequenina e não me apetecia, ou qualquer coisa. E ela está aqui e eu posso só, em vez de me estar a achar, tipo, não quero ajudá-la ou não sei o quê, vê-la exatamente como outra pessoa qualquer. Isto marcou-me mesmo imenso. Tipo, este pensamento e conseguir fazer isto e de facto não alargar mais o resto do campo todo, foi tipo uma coisa que eu percebi e cedo, percebem? Porque eu era mesmo pequenina. Portanto, foi uma coisa que eu percebi cedo, que foi... Eu consegui amá-la de uma forma tão pura e custou-me, ou seja, foi uma coisa que da primeira vez se calhar custou-me, da segunda já não tanto e à terceira foi tipo completamente natural para mim. Eu consigo amar toda a gente e toda a gente merece o meu amor. E tipo, nós conseguimos amar todos uns aos outros e merecemos isso. E portanto foi uma experiência ótima para mim, que eu lembro-me de adorar e lembro-me de me marcar mesmo, e eu era pequenina e isto já foi tipo há tantos anos atrás, e eu lembro-me disto tão bem. Outra coisa que eu aprendi, isto são coisas que eu sinto que eu aprendi e que fogem da religião católica, ou seja, que não se prendem à religião e mesmo não sendo católica são coisas que eu trago comigo sempre, todos os dias. Outra coisa que eu aprendi foi o que é o Espírito Santo. E como me ensinaram isto foi da seguinte forma. Há um monte gigante, há um monte enorme, uma montanha. Há uma montanha gigante e há um carro no cimo da montanha que é largado e ele tem que descer a montanha. Nós muitas vezes achamos que somos o carro, mas nós somos a montanha. Ou seja, nós temos que polir a nossa montanha de forma a que o carro caia. Como é que nós polimos essa montanha? O que é que são as árvores e os arbustos que estão tipo, a chocar contra o carro? Inveja, ódio, ou seja, todos os nossos sentimentos feios, se nós polirmos a nossa montanha e tirarmos de lá, o carro vai de cima a baixo a direito. E neste cenário o que me ensinaram foi: o carro é o Espírito Santo. Tu és a montanha e deixa o Espírito Santo atuar dentro de ti. Isto é super católico, eu sei, tipo Espírito Santo, em nome do Pai, Filho, Espírito Santo, tipo... Eu sei que isto é super católico, mas eu acho que isto é perfeitamente transmissível para a minha vida, que é tipo... Eu todos os dias tenho que tentar polir um bocadinho melhor dentro de mim tudo o que são tipo invejas e ciúmes e... Ou seja, todos os sentimentos que eu não aprovo dentro de mim e que eu não gosto, para depois agir sobre mim um Espírito Santo que não é um Espírito Santo, literalmente, mas é tipo... uma energia positiva, sem eu ter que estar constantemente a pensar, tipo, tenho que fazer isto, tenho que fazer... É tipo, polir-me e trabalhar-me para depois um dia isso sair natural. E sair instintivo, sair sem pensar. Portanto, isto foi o segundo ensinamento que eu levei para a minha vida. Isto são tipo, eu vou dar para aí 5 ou 6, eu podia estar aqui o resto da minha vida a falar. O terceiro ensinamento foi despojamento. Que é uma coisa que eu acho que nós aprendemos sempre ao longo de todo o campo, porque literalmente nós vamos para ali e estamos no meio da natureza a ser o mais felizes possível e estamos tipo, não temos nada, não temos roupa, nós não vamos para lá tipo fazer lookinhos, nós vamos para lá com a roupa mais podre que temos porque é para estragar, porque vai ficar com terra, vai ficar suja, vai ficar com tinta, vai ficar horrível, portanto é tipo... Aliás, eu lembro-me que eu e as minhas irmãs estávamos o ano todo a colecionar roupa de campo, que é tipo, estraguei esta t-shirt, vai para roupa de campo. Portanto, basicamente aquilo já é um despojamento um bocadinho normal, não temos casas de banho, não temos cozinhas, lavamos os dentes com um garrafão, ou seja, tipo, à partida já é um bocadinho um despojamento. Mas houve um campo que eu fiz, que foi o último campo que eu fiz e que foi o que me marcou mais, e eu já vou explicar porquê.
Nós mal chegámos, tipo, saímos todos do autocarro, blá blá blá, fomos todos à conversa até um sítio e parámos à frente de um rio. E à frente desse rio disseram-nos tipo, uau, eu sei, isto é lindo, vocês ainda agora chegaram, ainda não estão bem aqui, ainda têm os vossos telemóveis, ainda estão com a cabeça na festa que vai acontecer e vocês não vão lá estar, ainda estão com a cabeça não sei onde, tipo, vocês ainda não estão aqui, ainda não chegaram. E nós estávamos tipo todos e as nossas mochilas ao lado. E às tantas disseram-nos tipo, isto é tudo muito giro, mas o campo é do outro lado do rio. Cada um de vocês tem um saco de plástico. Vocês podem pôr o que quiserem para esta semana dentro desse saco de plástico, o que precisarem, o que for essencial, e vemos do outro lado. E eu tinha tipo uma mochila enorme, porque no fundo eu sabia que ia haver a noite do baile, eu tinha levado lookinhos diferentes e não sei o quê, e de repente foi tipo, como assim um saco de plástico a semana toda? E então eu pus tipo o meu necessaire, eu lembro-me que eu levava imensos livros e coisas para desenhar nessas alturas, levava tipo os meus cadernos todos e não sei o quê, porque nós tínhamos uma hora morta, que era a sorna, e tínhamos mais horas mortas e portanto eu levava essas coisas todas. Pus isso, pus tipo uma t-shirt, uns calções e uma camisola, cuecas e meias, se calhar 2 t-shirts, vá, um fato bem, vestido e tipo, e fui para o outro lado. E nada me fez falta. Tipo, nada me fez falta. Eu tive uma semana toda só com aquilo e o tema um bocado desse campo foi despojamento. E eu lembro-me que a seguir eu voltei desse campo e fui fazer uma viagem com a minha mãe e com as minhas irmãs e elas estavam todas tipo, ok, tenho que levar isto, 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 isto. E eu fui de mochila. E foi tipo, eu estou bem, eu só preciso disto. E eu acho que ainda hoje em dia eu sou um bocado assim, de eu tenho as minhas coisas, mas as pessoas que me conhecem acho que sabem que é tipo... Ou seja, eu tenho as minhas coisas e não sei o quê, mas assim que eu tiver que me largar delas, eu consigo mudar, tipo, logo a minha mentalidade, tipo, ok, não tenho isto, não sei o quê, ok, já só tenho estas coisas, que seca, tá bem, bora. Ou seja, eu sou, ainda hoje em dia, a prática de despojamento é-me rápida. Ou seja, eu consigo chegar lá, se calhar um bocadinho mais rápido do que alguém que de repente não fez uma mala para uma semana e lhe disseram mete tudo num saco. E não só isto, ou seja, não foi só desta vez, não foi só isto. E se calhar também faz parte da minha personalidade, também acaba por fazer parte da minha personalidade, mas são estas experiências que eu vivi que como tipo, não foi só a ideia de as ter vivido, foi tê-las mesmo vivido e ter reparado o que é que aconteceu a seguir às ter vivido, não foi só a ideia de e não sei o quê. Não, eu de facto tive uma semana a viver daquele saco. E de facto mais nada me fez falta. Não é só a ideia de viver as experiências, é tê-las vivido e saber o que é que resultou delas. Eu não acredito que eu tive sem o microfone este tempo todo. Não faço ideia como é que isto ficou. Este tempo todo foi quanto tempo todo? Ok, eu vou deixar acontecer e já vou ver o que é que vou fazer a seguir. A quarta coisa que eu sinto que eu aprendi neste campo e que também me marcou a vida toda, e isto foi tipo primeiro, segundo ou terceiro campo que eu fiz, eu era mesmo pequenina. E eu lembro-me que havia um exercício que nós fizemos, até foi na capela, não sei se foi na missa, mas eu lembro-me que foi na capela. Eu lembro-me onde é que eu estava quando eu fiz este exercício pela primeira vez, em que nos diziam, tens que rezar por 3 pessoas, por uma pessoa que amas, uma pessoa que não conheces e uma pessoa que tu não gostas. E tens que rezar verdadeiramente pelas 3. Sentir no teu coração que queres o melhor dessa pessoa e que estás a rezar, a pedir a Deus pelo bem dessa pessoa. E depois tivemos toda uma conversa sobre isso, não sei o quê, e é uma coisa que eu fiz durante anos e anos e anos da minha vida quando rezava. Eu rezava, eu não vou dizer todas as noites, havia fases da minha vida em que eu rezava de facto todas as noites, havia fases da minha vida em que eu não rezava durante imenso tempo, mas eu rezava várias vezes à noite antes de adormecer e isto era uma coisa que eu fazia, rezar por uma pessoa que eu gosto, uma que eu não gosto e uma que eu não conheço. Ou seja, se me chateava com alguém, rezava por essa pessoa nessa noite. E não no sentido de tipo, ela fez mal, Deus ilumina para ela perceber que ela é má. Não, tipo, eu estou tão chateada com esta pessoa, eu odeio-a,
Mas ainda assim, dentro de mim, eu amo-a e eu quero o melhor dela. E isto é mesmo, eu acho que isto é mesmo importante, pela mesma razão de amor, viver no amor. E, ou seja, saber que quando nós estamos chateados com uma pessoa, quando nós sentimos que odiamos uma pessoa, nós amamos-la. E pessoas de quem que não eram minhas amigas, eu estava chateada. Pessoas tipo, eu não gosto de ti, ainda assim eu quero o teu melhor. Pessoas que eu não conheço. Pessoas que... Ou seja, ter a capacidade de sentir dentro de mim que quero o melhor de alguém que eu não conheço. Ou que eu não gosto. Ou que eu consigo desejar bem mais do que a pessoas que eu amo e de facto, obviamente, quero o bem dessa pessoa. Eu acho que isto é um exercício brutal e lá está. Mesmo que continue a ser sem ser rezar, continua-se a aplicar na minha vida. Porque é só querer o bem dessa pessoa e sentir dentro de mim que consigo dar energias positivas a essa pessoa e pensar positivamente sobre essa pessoa e enviar-lhe sentimentos e coisas boas e querer o melhor dela. A última coisa que eu tenho aqui apontada, que eu sinto que eu aprendi, mas eu não sei se é aprendi, acho que é mais conheci, foi o meu amor pela natureza e pelo campo. Eu juro que eu acho que vem desses campos. Tipo, o meu amor por estar no meio do nada a ler, estar no meio do nada a pensar, estar, quando nós nos afastávamos e estávamos em momentos de reflexão, ir para longe e estar sozinha no meio do nada com uma folha branca e uma caneta e estar a pensar e a refletir e o que é que eu vou fazer melhor, o que é que eu estou a fazer mal, o que é que não sei o quê. Portanto, eu acho que esse meu amor pelo campo, pela natureza, por estar suja, estar tipo, não tomo banho, lavo os dentes com isto, não tenho muito conforto, não ser uma pessoa tipo muito confortávelzinha e muito, desculpem ter dito confortávelzinha, mas vocês estão a perceber o que é que eu estou a dizer, tipo muito, não quer ficar aí, ou não me queixar muito, eu não sou uma pessoa muito queixosa e eu acho que vem daí também. E uma data de outras coisas, tipo, agradecer a mínima coisa, agradecer, tipo, imensas vezes antes de adormecer rezava e também agradecia tudo o que eu me conseguia lembrar. Se tivesse sido um dia mau, agradecia, nem que seja, tipo, a minha cama é tão confortável e eu tenho um teto e eu jantei e se eu for à casa de banho eu tenho água e, ou seja, agradecer se eu tivesse a ter um dia péssimo em que eu não conseguia ver nada de bom, agradecer o que é evidentemente bom e agradecer uma data de coisas. E a mesma coisa do agradecer, pedir desculpa, é um exercício tipo bom, que é nunca pedir só por pedir. Pedir e entregar. Ou seja, tipo, agradecer, pedir e pedir desculpa. E entregar, ou seja, tipo, a minha relação com Deus, desculpem, não era a relação que eu queria fazer, era a minha relação com Deus, e agora sim, era tipo, eu peço, eu agradeço, eu entrego. Fiz-me entender? Ok, eu acho que já falei. A minha coisa também era porque eu sinto que eu tenho uma parte de mim que tem muito amor à religião católica e que tem muito a agradecer à religião católica e eu hoje em dia vejo, tipo, a religião católica a ser, tipo, cancelada. Religião católica a ser cancelada. E eu sinto que não é bem a religião, é mais a igreja católica a ser cancelada. E eu sinto que há muitas coisas bonitas atrás disso, apesar de... Eu sinto que a ideia podia estar lá e a coisa, a igreja é feita de homens, que é o que todos os católicos vão dizer quando vocês disserem tipo isto e isto, a igreja é feita de homens, os homens pecam. Esse é mesmo literalmente o problema, a igreja ser feita de homens. Porque tipo, o conceito está lá, tudo o que Jesus disse, magnífico, perfeito, 10 em 10, o que as pessoas fizeram disso é que está tudo estragado. Tipo, o conceito de ir à missa, bonito, gostei. O conceito, não na prática, mas o conceito de uma vez por semana juntamos aqui todos, temos um padre que supostamente é uma pessoa super informada, espiritual, que vive para a sua espiritualidade e para a sua
espiritualidade enquanto consciência alargada aos outros. Vive pelo amor e para o amor, e então nós juntamos uma vez por semana e ouvimos os ensinamentos de Jesus, que nos deixou uma data de coisas bonitas, ouvimos os ensinamentos desse padre que anda a pensar na vida, e rezamos e atraímos boas energias. Agora, na prática, vocês vão a uma missa, não percebem nada do que o padre diz. Está toda a gente a falar, parece uma seita, tipo, Ave Maria, não se reza Ave Maria na missa, mas tipo, graças a Deus, toda a gente a dizer ao mesmo tempo, levantam-se, sentam-se, levantam-se, sentam-se. Tipo, é só um protocolo que existe há 2000 anos e que ainda ninguém disse, tipo, isto já não faz sentido. O conceito está certo. O conceito de, tipo, vamos todos à missa, continuar a aprender e a trabalhar a nossa espiritualidade uma vez por semana e a juntar esta comunidade, que supostamente é uma coisa bonita, porque é uma comunidade fundada no amor. Percebem? Faz sentido. Na prática, está errado. Na prática, tipo, não acontece. E, portanto, há imensas dessas coisas, tipo, a Igreja Católica, linda, viver no amor, viver para o amor, perfeito. Na prática, Igreja Católica a negar o amor. Percebem? Tipo, o problema é que as coisas conceptualmente bonitas, perfeitas, na prática é uma merda. E o que é que eu senti que me aconteceu no meu último campo? O meu último campo foi perfeito, marcou-me mesmo imenso. Eu conheci uma amiga minha que ainda hoje em dia, tipo, no dia em que eu comecei a escrever este episódio, bora jantar, fomos jantar e eu estive a falar com ela. Eu no meu último campo escrevi uma carta de agradecimento aos campos de férias, em que no último campo, no último dia de reflexão, caguei para a reflexão que estávamos a fazer e pensei só tipo, este é o meu último momento de reflexão e eu quero refletir sobre estes campos de férias que eu estou a fazer há 15 anos e que vão acabar agora. E escrevi tipo uma carta de agradecimento, que eu devo ainda ter algo desguardada, e eu li na roda e estava tipo toda a gente a chorar. Estão a ver tipo, aquilo é mesmo real amor, tipo, aquilo é tipo uma casa, estão a ver? E também no meu último campo, eu estava a falar com esta amiga minha e estava-lhe a dizer tipo, mas isto é a minha ideia de igreja, tipo, de religião. Isto é a minha ideia de tipo, conceptualmente as coisas fazem-me sentido agora, Deus é amor. E eu estava-lhe a dizer tipo, olha lá, tu não acreditas mesmo nisso, pô, não? E ela tipo, acredito, Kiki. E eu, não. Tu acreditas tipo nos milagres todos. Tu acreditas tipo no céu. Tu acreditas tipo... E ela tipo, aham. E eu não. E ela, Kiki, sabes que tu tens que acreditar nisso para ser católica. E eu, como assim? Ela, tu não és católica. Tipo, tu não acreditas em nada. Tu foste criando a tua própria ideia de religião, em que Deus é amor. E para mim, tipo, a minha ideia de religião era a seguinte. Deus é amor. Sempre que numa frase digam Deus, blá 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 blá, e eu não puder substituir Deus por amor, essa frase não me faz sentido. E eu descarto-a e continuo a achar que faz parte da religião. E pode ser tipo um padre a dizer-me, e eu vou dizer tipo, não percebes nada de religião. Quando é tipo, eu é que não estava a perceber nada, e eu é que não estava mesmo a apanhar nada. E era tipo, eu lembro-me de, no meu último, eu acho que eu posso dizer isto porque ninguém da minha equipa se vai lembrar, mas no meu último campo apareceu, primeiro que tudo, o último campo que eu fiz, apareceu esta miúda outra vez, que me tinha marcado quando eu era pequenina, nunca mais a tinha visto na vida, e juro, pensava nela imensas vezes, porque ela marcou-me mesmo imenso. Ainda por cima nós tivemos depois histórias divertidas, porque eu estava sempre com ela e... Portanto, eu lembrava-me mesmo imenso dela, e depois no último campo ela voltou a aparecer, e eu não alarguei, ela já não se lembrava de mim. Eu lembro-me que eu tinha um anel neste dedo, ela era cega, e eu tinha um anel neste dedo, e era assim que ela me reconhecia no campo que nós tínhamos feito antes, e então eu disse tipo, lembras-te de mim? Ela tipo, não. E eu, ok, claro que não, passaram 10 anos, tipo, óbvio que não te lembras de mim. Mas literalmente não alarguei o campo todo, tive o campo todo com ela, até nesse campo foi tipo, as equipas foram formadas por nós, e eu disse, eu estou com ela, se vocês me querem na vossa equipa, ela também tem que vir, tipo, estamos juntas, e ela ficou na minha equipa e estive com ela o campo todo. Só que, entretanto, na minha equipa, houve um dia que eu não sei porquê, comecei a falar de autoflagelação com a minha equipa, e pelos vistos havia uma miúda da minha idade, ou seja, 18 anos, e o meu animador
de equipa estavam com unhas e carne a defender a autoflagelação. E eu estava a dizer tipo, autoflagelação? Deus apoia a autoflagelação. Tiramos Deus, pomos amor. Amor apoia a autoflagelação. Não me entra, não me cabe, não faz sentido. E eu estava-lhes a dizer isso, tipo, a defender o meu ponto, tipo, não, acho que isso para mim não faz mesmo sentido. E eu sei que eles, tipo, não me falaram o resto do campo. Eles eram totalmente a minha equipa e nós tínhamos, tipo, momentos de reflexão e depois juntávamos. E só faltaram, tipo, 2 ou 3 dias. Mas, tipo, coisas deste género um bocado fora que eu sinto, ou seja, não é não me falaram de, tipo, estavam-me a ignorar, mas, tipo, nos momentos de reflexão eu sabia que eu estava a ser julgada em momentos de reflexão, porque era, tipo... e, portanto, eu refletia com esta minha amiga, que ainda hoje em dia é minha amiga, e eu amo-a do fundo do meu coração, e ela é perfeita, e eu amo-a muito, 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 e refletia com ela, não sei o quê, e pronto, e num destes momentos estávamos a refletir, ela disse-me, tipo, tu não és católica? E eu, mas então eu nunca fui católica. Ela, então não és, então nunca foste católica. E eu, ok, eu acho que eu sou uma pessoa, tipo, espiritual, sem dúvida, mas de facto eu não sou uma pessoa católica. E foi, tipo, eu já dei catequese, atenção. Eu já dei catequese, e a minha ideia de dar catequese, eu acho que eu dei catequese a seguir a este campo, tipo, a seguir a saber que não era católica, mas eu ainda não estava pronta para oficializar o meu não catolicismo. E eu estava, tipo, renunciar absolutamente, estão a ver, tipo, não estava pronta. E eu sinto que eu saí desse campo e disse, tipo, eu sei tanta coisa, eu aprendi tanta coisa ao longo destes 15 anos, eu quero ir ensinar da forma bonita. E lá está, eu dei catequese, uma vez mais, porque eu não queria estar a ler PowerPoints, eu queria estar a ensinar aos miúdos, tipo, a forma bonita da religião. Tipo, eu não queria que eles aprendessem nada. Eu pensei, tipo, se eu pudesse salvar uma turma do lado feio da religião, eu vou salvar uma turma do lado feio da religião. E no fundo é um bocado injusto porque se eu desse catequese, apesar de que eu não teria a ensinar nada contra a religião católica, eu ia estar a afastá-los, percebem? Porque a minha espiritualidade não vai de encontro à religião católica a 100%. Eu também gostava de falar dos contras. Já falei imenso dos prós e das coisas bonitas que eu aprendi, do lado bonito e não sei o quê, mas eu agora gostava de falar dos contras. Um dos contras que aconteceu na minha vida foi que, apesar de eu saber que era sempre viável errar e era para isso que servia a confissão e pecar era normal e etc, blá blá blá, eu ganhei muita autoconsciência e então eu sofria muito com os meus pecados e com os meus erros e eu acho que esse peso acabava por me afastar da religião porque eu quase que não conseguia encará-los, quando no fundo eram coisas normalíssimas do dia-a-dia, só que portanto, eu sentia muita culpa e eu acho que a religião católica, apesar de lá está a dizer tipo errar faz parte e não sei o quê, e não falar nunca de culpa, nem de castigo, nem de... nunca... mais ou menos... acaba por ser um sentimento muito constante, a culpa, a meu ver. Depois a coisa dos pecados, houve um problema que eu tive, foi... a coisa dos pecados fazia-me sentido. Ou seja, eu conseguia justificar os pecados. Porque lá está, eu só acreditava nas coisas que eu conseguia justificar. E eu conseguia justificar os pecados através do seguinte esquema. Eu só vou chegar ao prazer maior se eu renunciar aos menores. Porque se eu continuar a perder-me nos prazeres pequeninos, na gula, nos pecados mortais, eu vou-me atrapalhar e vou querer viver deles enquanto há um prazer maior, que é a felicidade. E isto foi uma coisa porque venderam-me um bocado, nesses campos, o ser santa. E porquê que eu queria ser santa? Eu queria ser santa porque venderam uma santidade como felicidade. Venderam uma felicidade como Madre Teresa de Calcutá era a pessoa mais feliz do mundo. Madre Teresa de Calcutá não estava triste nunca. E a santidade é a felicidade. E se vivermos cada vez mais perto de Deus, mais felizes somos. E portanto eu queria lá chegar. E eu sabia que para lá chegar, para chegar ao meu prazer superior, eu tinha que renunciar a todos os prazeres inferiores. E isso é utópico. Tipo,
É possível trabalhar nisso, mas é muito utópico. No dia-a-dia, eu acho que isto remete outra vez um bocadinho para o ponto antes, que é a culpa, e remete também para o próximo, que é praticamente impossível de manter fora do campo. Ou seja, era um bocado impossível de manter esta vida fora do campo. Porque a vida vai acontecendo. E é tipo, nós voltávamos do campo e estávamos uma semana a ser as melhores pessoas do mundo, 2 semanas, 3 semanas, um mês. Ao segundo mês já estávamos tipo... não consigo. Tipo, sei lá, nós temos a nossa vida, vamos para a escola, irritamos-nos com isto, chateamos-nos com aquela... Somos adolescentes. Eu estou no pico da minha adolescência. Eu não sei se eu consigo me dedicar à santidade agora, sabem? Era o que eu sentia. Eu sentia, tipo, muito giro, divertido, eu achei mesmo que ia conseguir, eu saí de lá, porque lá nós não fazemos outra coisa. Nós estamos, tipo, fechados, toda a gente ama toda a gente. Claro, estamos num campo uma semana fechados a viver uma utopia, de repente saímos para o mundo real e levamos mesmo uma chapada de realidade. Portanto, eu sentia que não havia bem um meio termo. Sentia que era tipo... Porque depois, à medida que uma pessoa se vai afastando disso, vai sentindo culpa por estar só a viver a sua vida normal e, portanto, quer se afastar ainda mais e depois é impraticável porque eu não tinha... Apesar de... Às tantas andei numa escola católica, mas tipo... Lá está, tinha missas, mas o que é que isso tem a ver, sabem? Tipo, boa, tenho uma missa uma vez por semana, mas tipo, não sei o que é que o padre está a dizer, não percebo estas palavras. E portanto, não tinha muitos amigos católicos, ficava um bocado utópico, ficava tipo difícil de manter, era um bocado um meio termo. E há um problema que para mim é o maior problema, apesar daquele que eu disse de que... conceptualmente as coisas estão certas, praticamente não acontece nada bem. O meu maior problema, eu acho, é a comunidade à volta da Igreja Católica. Tipo, a comunidade que se cria, ainda por cima em Lisboa, de tipo, vamos todos à missa e quem é que está a dizer o credo melhor? Olha aos lados. Quem é que não sabe rezar o credo aqui? E vamos à missa e a missa acaba às 8, mas tipo, só vou chegar a casa às 9 porque vou ficar em grupos à porta da Igreja do Rato a falar a toda a gente e a mostrar que vim acima de tudo. E depois, tipo, é meio fora, tipo, todo o ambiente de missa. Lembro-me que isso me tirava imenso porque era tipo, eu vou à missa ver pessoas, não quero. Ir à missa já é uma seca, ainda vou ter que estar a ver toda a gente. E depois, tipo, eu nunca me identifiquei muito com as pessoas que fazem parte dessa comunidade. Nunca me identifiquei nada. E sempre me irritou. E cada vez me irrita mais. Mas tipo... as coisas em que essas pessoas acreditam que às vezes é estereótipo. Tipo, às vezes o que se diz é estereótipo, mas nem sempre é. Tipo, há vezes que as pessoas são mesmo assim. Tipo, há pessoas que são mesmo um bocado... retrógradas. É verdade. Há pessoas que acham que têm a verdade dentro delas e então têm que contar ao mundo a verdade. E que não estão dispostos à discussão. E que... portanto, eu acho que eu nunca me identifiquei muito... as pessoas acham que são o próprio Deus. No purgatório. A julgar toda a gente. E então... eu acho que isso sempre me afastou um bocado da comunidade em si. Nunca consegui fazer amigos católicos. Depois, isto era um bocado uma pescadinha de rabo da boca, porque eu não conseguia fazer amigos católicos porque eles me irritavam, não tinha nada a ver com eles. Não tinha amigos católicos, não conseguia manter a minha santidade. Afastava-me. Ou seja, era um bocado um círculo em que, lá está, como eu estava a tentar viver ao pé de uma religião, a minha não religião, como eu estava a tentar ligar-me a uma religião e a achar que aquela era a minha quando eu estava a inventar outra completamente diferente, eu depois não conseguia manter isso.
Porque no fundo eu não acreditava em grande parte das coisas que a religião católica de facto dizia e que... Porque eu estou sempre a dizer religião quando eu quero dizer igreja? Porque é mais igreja, não é? Portanto, era difícil manter uma relação com uma religião que eu achava que era a minha, mas não era. Eu sinto que há muitas coisas que mesmo que eu hoje em dia não seja católica, e tem graça porque, tipo, a minha melhor amiga, que foi a minha melhor amiga da minha vida toda, nunca foi católica, tipo, não sabe rezar. E eu lembro-me que eu vinha destes campos e falava com ela e não sei o quê, isto, não sei o quê. E eu estava sempre a dizer, tipo, tu és a pessoa mais católica que eu conheço. Porque eu dizia-lhe mesmo, tu tens tanto amor dentro de ti, tu és a pessoa mais católica que eu conheço, como é que tu nem sequer sabes rezar? E ela, tipo, que isso não me faz sentido. Eu dizia-lhe, estava-lhe sempre a dizer isso, tipo, tu não és católica de todo, nem pouco mais ou menos, tu não conheces a religião católica e tens tanto do que eu acho que é religião dentro de ti. E no fundo não é religião, é espiritualidade. Eu acho que ainda hoje em dia, acho que transferi só o que eu achava que era a religião católica para o que me faz sentido a mim. As coisas bonitas que eu aprendi, que eu já tive a explicar, continuam a fazer parte de mim, continuam a fazer parte da minha vida. Há uma data de coisas, tipo o rezar, eu acho que agora passa para meditação e que já na altura era, porque era uma forma de conversa em que eu estava a pensar, pensava no meu dia, pensava nas coisas que eu gostei, das que eu não gostei, as que me fizeram tristes, felizes, e depois rezava um Pai Nosso e 10 Ave Maria. A parte do rezar é um bocado uma meditação, tipo, em que estamos a pensar, a sentir, estamos presentes na nossa cabeça e estamos presentes no nosso pensamento e estamos... Ou seja, há uma data de coisas que eu simplesmente transferi para a minha vida de hoje em dia e que eu queria só dizer isto porque queria só, eu acho que mostrar o lado bonito da religião católica, porque eu sinto que está a ser esquecido e cada vez menos, de geração para geração, há menos pessoas católicas e as que ficam, as que continuam a ser católicas, é tipo aficionados da Igreja Católica que afastam ainda mais as pessoas e portanto eu sinto que me apeteceu relembrar e relembrar-me a mim própria também e falar disso, porque lá está, continua a ser uma grande parte da minha identidade e continua a ser uma grande parte da pessoa que eu sou hoje em dia. Essa experiência que eu tive durante toda a minha vida. E para mim, eu lembro-me de quando eu era pequenina e perguntava à minha mãe, ou às minhas irmãs, ou ao meu pai, perguntava, não percebo, o que é Deus? A minha mãe respondia-me, Deus é amor. Eu acho que eu fiquei com essa para sempre. E ainda hoje em dia a minha mãe diz tipo, Kiki, Deus é amor. E eu acho que, as long as Deus seja amor, eu faço parte da vossa religião. Sabem? Se me disserem tipo, a minha religião Deus é amor, eu sou da tua religião, mas depois dizem-me tipo, nós não pagamos o casamento gay. E eu, ups, vou bazar, tchau. Portanto, eu acho que eu tenho um bocadinho uma paixão pela Igreja Católica. Eu só primeiro não acredito em uma data de coisas. Eu acho que eu gostei durante toda a minha vida da parte filosófica e bonita da coisa, mas até que ponto é que eu tive mesmo dentro, em algum ponto, mesmo quando eu achava que eu era super, super católica. E eu conseguia estar horas e horas e horas a falar sobre a religião católica e sobre as coisas bonitas da religião católica. Mesmo aí, tenho a certeza que se eu tivesse uma conversa real de horas com muitos católicos, eles iam dizer tipo, tu não és católica. Se eu fosse mesmo verdadeira, tipo, não acredito nisso, não acredito nisso, não acredito nisso, não acredito em milagres e no céu. Não sei, olhem. Espero ter feito sentido e espero que tenham gostado. Eu acho que nos vemos para a próxima semana, juro que acho. Juro que estou mesmo a sentir que nos vemos para a próxima semana. Quiçá. Eu gostava mesmo de voltar a ser consistente em coisas, mas mais em podcasts.
Só que eu demoro tanto tempo. Eu espero que este podcast esteja mais rápido do que todos os outros, mas eu acho que vai estar. Mas bolas, eu tenho que fazer tipo coisas de meia hora no máximo. Não posso estar aqui 2 horas a falar. E agora vou à minha vidinha e vocês vão à vossa. E obrigada por terem visto. Espero que tenham gostado. Está aqui o Alfredo. Alfredo diz olá a toda a gente. E pronto, e vemo-nos na próxima semana. Obrigada por terem visto até aqui. Espero que tenham gostado. Já disse isto uma vez.